2 de dezembro de 2024, segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Olha só que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira. Nós ontem, domingo, em comunhão com toda a igreja, iniciamos um novo ano litúrgico, como também um novo tempo litúrgico. O tempo do Advento é o primeiro tempo litúrgico com o qual nós iniciamos um novo ano litúrgico. Então, uma alegria, minha gente, esse tempo, para mim, né? Eu pessoalmente, né? Para mim, esse tempo do Advento é o tempo mais bonito que nós temos, né? É um tempo de branda penitência, um tempo de leveza. Ao mesmo tempo, nós estamos próximos do Natal, as festividades com os amigos, com a família. Então, um tempo fantástico, né? Uma alegria. Eu dizia ontem na minha homilia, se você não escutou minha homilia dominical, escute a homilia de ontem. Eu dizia que é um tempo para nós revermos a nossa caminhada, né? Às vezes é tão difícil, minha gente, nós olharmos para nós mesmos. Nós vivemos num mundo muito barulhento e um mundo que nos leva a olhar somente o outro, as coisas que estão fora de nós. E esse tempo do Advento é um convite para que nós olhemos para nós mesmos, dentro de nós, as nossas intuições, os nossos sentimentos, né? Também os nossos pensamentos, os nossos juízos. É um tempo de revisão pessoal, para que a gente possa celebrar bem o Natal. O Natal que se aproxima. Eu disse também na minha homilia ontem, um estalar de dedos, e já estaremos no 25 de dezembro. E se a gente não se prepara bem, né? Construindo um plano de vida para esse ano litúrgico, né? Refletindo um pouquinho a caminhada, o Natal vai ser mais uma festa, com comes e bebes, e não vai fazer muita diferença na nossa vida. Então, façamos o nosso Natal diferente. Para isso, a gente precisa se preparar, não é verdade? Nós vamos meditar nesta manhã desta segunda-feira a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós iniciando o tempo do Advento, é um tempo que nós contemplamos algumas personagens, né? Nossa Senhora, a Virgem Maria, né? Também São José. Mas antes de contemplarmos a Sagrada Família, nós contemplamos Isaías, também o profeta Jeremias, que vão nos apontar acontecimentos futuros que nós já sabemos que já se passaram na história.
né? O primeiro Isaías, um profeta antes do exílio da Babilônia. Nós estamos no comecinho do texto do Isaías. Então aqui o profeta está apresentando uma visão que ele teve dos chamados últimos dias, ou últimos tempos. Acontecerá nesses últimos tempos. O monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Então nós vemos aqui uma promessa que brota dos lábios desse profeta, né? Jerusalém, ou seja, o povo, o habitat do povo escolhido, vai ser o centro, né? O centro de todas as nações. Todas as nações para lá correrão, enxergarão neste monte o vínculo da unidade, o vínculo, né, da congregação que Deus faz com todos os seres humanos. Nós vemos um pouquinho isso na imagem que hoje nós temos da igreja, né? A igreja, que é a chamada Nova Jerusalém, né? A igreja no mundo, ela deve ser a imagem da unidade que vem de Deus, né? Então, esse tempo do Advento é um tempo para nós refletirmos se nós estamos, meus queridos, focados neste que é o vínculo da comunhão entre nós e nossos irmãos, entre nós e Deus. Então, uma coisa importante para nós refletirmos a partir desse texto, né? Tempo do Advento, nós vivemos a comunhão com os irmãos, né? Não adianta nós celebrarmos e brindarmos o Natal, minha gente, daqui um mês, menos de um mês, né? Se os nossos corações estão obscurecidos, né? Estão obscurecidos pelas nossas implicâncias, pelas nossas inimizades, pelas nossas impaciências, pelas nossas divisões, rixas, discussões, brigas. Não adianta. Então, esse tempo, ele nos mostra a necessidade de nós buscarmos rever os nossos relacionamentos, né? Aqui é muito interessante que o texto de Isaías não fala de uma supressão das demais nações. Muito interessante. Mas o texto, ele fala da congregação das nações diferentes, que terão como vínculo, como ponto central, como referencial, Jerusalém. Conseguem compreender? Deus, minha gente, Deus, Ele quer que nós vivamos bem. Eu dizia na minha homilia de ontem também, né? Deus, Ele quer simplesmente que nós vivamos bem. Vivamos na comunhão, na unidade, no respeito, no carinho, na paciência, nas virtudes que são humanas e que também vêm de Deus. E quando nós fugimos muito disso, nós estamos a caminhar no desagrado de Deus, né? Então, olha só que bonito que nós vemos no versículo 3. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre os seus caminhos, nos ensine a cumprir os seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha que bonito. É necessário que as nações, que o mundo, que as pessoas reconheçam na igreja, a Nova Jerusalém, aquela que anuncia a vontade de Deus, né? Aquela que anuncia o projeto de Deus. O projeto, a vontade de Deus deve ser cumprido, deve ser cumprida, né? Deus tem um sonho para nós, para a humanidade, né? A humanidade não pode caminhar ao bel prazer,
né? Não existe o bendito do relativismo, onde cada um pensa o que quer, faz o que quer, concebe o que quer e tudo está correto. Não. Eu tenho um Deus que me criou, a quem eu devo reverência. Esse Deus nos deixou este Monte Santo, que é a igreja, como referencial. Os seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua pregação deve ser o que norteia a nossa vida, a nossa história, né? Então, nós precisamos, meus queridos, nesse tempo tão bonito, né, nos voltar para nós mesmos e fazer projetos de como nós podemos viver melhor e mais santamente, segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa, né? Ontem é muito interessante que, acabei de me lembrar, ontem Jesus no Evangelho, ele dizia assim: tomai cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis, né? E o que consiste um coração insensível? Eu explicava isso ontem. É a nossa incapacidade de perceber que nós precisamos mudar. Às vezes a gente vai se acostumando com algo que não é o que Deus quer para nós, né? Então, se nós estamos em caminhos que não são os caminhos que Deus tem para nós, nós temos que ter convicção de que são caminhos provisórios. Porque o caminho eterno, o caminho da felicidade verdadeira, é o caminho que vem de Deus, não tem outro. É possível a gente compreender isso, né? Deus, Ele quer nos ensinar os seus preceitos. Isso que está no texto que nós ouvimos hoje, né? Por quê? Porque Ele virá para nos julgar. Esse tempo do Advento, eu explicava também ontem, a dupla expectativa desse tempo. Nós celebramos, nós esperamos, nós nos preparamos para celebrar o Natal como um evento que já aconteceu, o nascimento de Jesus em Belém. Mas nós esperamos, nós nos preparamos para um evento muito maior. E olha, minha gente, um evento que vai pegar muita gente de surpresa, que é a segunda vinda de Cristo, ou até mesmo a morte. E é para isso que nós devemos nos preparar. Ele virá nos julgar. E quando ele virá nos julgar, quando ele virá, minha gente, ele vai usar como critério de juízo, de julgamento, a verdade que ele imprimiu na criação. Por isso que a questão do relativismo é um perigo. O relativismo, no fim, é uma mentira ensinada pelo demônio, né, aos grandes intelectuais do mundo de hoje, e que tem muita gente se convencendo disso. Só que na hora do julgamento lá, morreu, a pessoa é julgada. Tudo isso que a pessoa concebeu, aprendeu ou que ela creu, pode ser que não aconteça. E vai acontecer o que Deus revelou e pré-anunciou. Ele virá julgar segundo os seus critérios. Então, nós precisamos lançar mão dos critérios que brotam do coração de Deus. E aí você vai me perguntar, mas onde estão esses critérios, padre? Esses critérios estão na revelação, na Sagrada Escritura, no ensinamento da tradição da igreja, na pregação da igreja, né? Então, minha gente, tempo do Advento, que nós possamos ter esse desejo. Vamos subir ao monte do Senhor. Hoje nós subimos ao monte igreja, ao monte oração, ao monte penitência. Mas vai chegar um dia que nós vamos subir ao monte da transfiguração do céu. Que esse dia, ele chegue logo. Nós não sabemos quando virá, né? Toda missa nós invocamos: vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Vinde. Será que de fato nós somos desejosos de possuir a felicidade perfeita que Ele tem preparada para nós? Então, reflitamos um pouquinho nesse tempo. Desejo a vocês uma segunda-feira cheia de Deus, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.